Bom dia, querido. A graça e a paz do nosso bom e eterno Deus. Nós louvamos ao Senhor por podermos continuar ministrando a palavra do Senhor ao seu coração. E na oportunidade de hoje, na nossa escola bíblica dominical, nós vamos estar estudando ainda a carta de Tiago. E hoje, à altura do capítulo 1, nós vamos para o verso de número 17. Eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia nesse texto e acompanhar a leitura do texto sagrado. A palavra do Senhor diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Louvado e exaltado seja o Senhor pela sua santa e preciosa palavra. Eu quero nesse momento estar orando, apresentando ao Senhor a sua vida e pedindo que Ele fale profundamente ao seu coração. Feche os seus olhos, por gentileza. Pai bendito, Pai querido, eu louvo e exalto o Teu santo e majestoso nome. Peço, Pai eterno, que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração para compreendermos a Tua palavra. E que o Senhor fale profundamente, Pai amado, através da ministração do Teu santo evangelho. Ó Deus, nesse momento, em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Bem, querido, hoje nós vamos estar falando sobre alguns atributos de Deus, destacados aqui por Tiago nessa carta, no capítulo 1, verso de número 17, como nós acabamos de ler. E aqui Tiago ele vai deixar claro a proveniência, relacionada a respeito daquilo que vem da parte de Deus. Ele vai deixar claro que toda dádiva, todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra ou mudança de variação. Ou seja, Tiago está aqui deixando claro para aqueles cristãos que estavam dispersos, aqueles que estavam na diáspora, como nós já temos ensinado, falando a esses cristãos que Deus, mesmo diante daquilo que eles haviam passado e estavam passando, diante das adversidades, das provações, ainda assim eles precisavam compreender que eles eram abençoados por Deus, que as bênçãos elas vinham do alto, elas vinham diretamente do Pai, do nosso Deus, do Senhor Todo-Poderoso. A ideia aqui de dom ou dádiva, como está descrita nessa tradução bíblica, não está relacionada, não está anexada de forma alguma ao aspecto no original de carisma. Não traz essa ideia no sentido de dons espirituais, como ferramentas as quais o Espírito do Senhor concede aos cristãos para que haja a edificação do corpo de Cristo, como Paulo vai ensinar ali na igreja de Corinto. A ideia aqui presente, destacada por Tiago, ela está relacionada ao aspecto de presente, ao aspecto de bênçãos, dádiva e dom. Dentro desse contexto, dentro desse sentido, trazem a ideia de bênçãos provenientes do Pai. Ele é quem é aquele que é o responsável por abençoar a minha e a sua vida, independente das situações que nós estivermos enfrentando. A palavra do Senhor, ela deixa claro que o Senhor nosso Deus, Ele dispensa a chuva, Ele faz cair chuva, Ele faz o sol, para atingir, para beneficiar tanto bons como maus. Então esse é o nosso Deus, o Deus maravilhoso, o qual nós servimos. E nós queremos destacar, dentro daquilo que Tiago está propondo aqui, nessa manhã, relacionado aos atributos de Deus, que são aqui mencionados por Tiago, e a proveniência de fato da bênção do Senhor sobre a vida do seu povo, ele faz aqui um destaque a respeito da imutabilidade e ele faz um destaque a respeito da bondade de Deus. E nós vamos estar meditando sobre essas duas questões que são aqui elencadas por Tiago. Primeiramente, nós queremos destacar a ideia da imutabilidade do Senhor nosso Deus. A imutabilidade nada mais é do que de fato aquilo que está bem claro, está evidenciado de uma maneira muito perceptível, relacionado ali no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo de número 6, onde o profeta Malaquias ele vai dizer: as palavras do Senhor são essas:
Eu sou o Senhor Deus e não mudo, tá bom? Deus, ele não muda. Então, a imutabilidade de Deus, ela passa por aqui. Deus, ele é imutável. Não há mudança relacionada ao caráter de Deus. E nós vamos poder perceber isso no nosso estudo da EBD de hoje, refletindo sobre alguns destaques que eu aqui separei para que a gente possa ser edificado. A imutabilidade de Deus, ela traz como significado os seguintes destaques: Deus não muda em sua essência, Deus não muda em seus atributos, Deus não muda em seus planos, Deus não muda em suas promessas e Deus não muda em suas ameaças. Nós vamos observar isso e vamos com certeza aprender muito com Tiago nessa carta na nossa EBD de hoje. Primeiramente, quero destacar a ideia da imutabilidade de Deus relacionada ao sentido da essência de Deus. Deus é Deus e não muda em sua essência. Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o eu sou. Ele é antes de todas as coisas. O termo no início, arché, na língua grega, no original, traz essa ideia de princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é antes de todas as coisas. Jesus, ele é relacionado como sendo esse Deus Todo-Poderoso, descrito no livro do Apocalipse como sendo aquele que é o Alfa e o Ômega, duas letras relacionadas no alfabeto grego que apresentam aquilo que é referente ao início e aquilo que é referente ao final. Então, Jesus, em Hebreus capítulo 13, versículo 8, o autor aos Hebreus vai nos dizer o seguinte: ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele será o mesmo eternamente. Então, Deus, ele não muda. A essência do Senhor Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, não há mudança. Ele é Deus e ponto final. Ele não passa por uma atualização. Ele não passa por um processo de aperfeiçoamento. Não há necessidade de que haja uma repaginada no aspecto de Deus, no seu conhecimento, na sua essência. Nós podemos destacar com muita certeza que esse Deus que não muda, ele, descrito por Paulo aos Romanos, não tem necessidade de ter um professor. Ele não tem necessidade de ser ensinado sobre alguma coisa, porque ele é detentor de todo o conhecimento. Ele é detentor de toda a sabedoria. Amados irmãos, esse Deus, na sua imutabilidade, ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Não tem nenhuma sombra de mudança, não há variação. É o que Tiago está dizendo aqui. A respeito de Deus, a respeito do caráter de Deus, a respeito da essência de Deus, do nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Um segundo destaque que eu quero fazer aqui com relação à imutabilidade de Deus nessa manhã é que Deus não muda em seus atributos. Deus, ele não tem como mudar em seus atributos. Imagine só, a bondade de Deus é o destaque que eu quero fazer aqui com relação àquilo que Tiago está nos ensinando. Deus é bom o tempo todo e em todo tempo Deus é bom. Amados, a bondade de Deus é algo maravilhoso. Em que as coisas estejam bem ou as coisas não estejam bem. Não importa a forma como a sua vida está. Deus é bom. Às vezes a gente ouve as pessoas dizerem, em um tom de exclamação, em um tom vibrante, esfuziante, uma alegria que inunda o ser. Deus é bom porque eu conquistei isso. Deus é bom porque aconteceu isso. Deus é bom por isso, por aquilo. Mas eu quero te dizer que Deus, ele é bom
não só porque você conseguiu um emprego. Deus é bom não só porque você conseguiu um namorado ou uma namorada. Deus é bom não só porque talvez você conseguiu alcançar o sonho da sua aposentadoria. As portas foram abertas e você hoje é aposentado. Eu quero te dizer que a bondade de Deus, ela faz parte do caráter de Deus. E isso é algo que é imutável. A bondade de Deus, ela faz parte da essência do Senhor Todo-Poderoso. É impossível que Deus venha a se tornar mal por conta da nossa situação, da nossa condição em algum momento da nossa vida. Embora a nossa vida não esteja de vento em popa, Deus ele vai continuar sendo bom. Imagine só, Deus deixando de ser bom porque nós estamos enfrentando problemas, porque nós estamos enfrentando crises. Jamais. Tiago está ensinando aqui aos cristãos que estavam dispersos na diáspora, para que eles aprendessem, para que eles entendessem, internalizassem o fato de que, independente das situações, das circunstâncias que eles viessem a passar, nesse mundo, Deus continuaria sendo bom. Querido, eu quero ir mais além e quero dizer para você, com toda a certeza daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Se você não está com uma boa saúde, se você não está bem financeiramente, se você não está com um casamento bem equilibrado, se a doença bate à tua porta, quem sabe até mesmo uma enfermidade para uma situação em estado terminal, eu quero dizer para você que diante de todas essas coisas, Deus continuará sendo bom, porque a bondade de Deus ela não pode jamais abandonar o caráter dele. A bondade de Deus como atributo de Deus é algo que realmente pertence à essência do Senhor e faz parte da sua imutabilidade. Um outro destaque que eu quero fazer é que Deus ele não muda com relação aos seus planos. O livro de Jó nos ensina que os planos de Deus não podem ser frustrados. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer, amado irmão, que aquilo que Jeremias capítulo 1, versículo 12 relata é algo verdadeiro. Ali Jeremias diz o seguinte: Deus ele vela pela sua palavra para a cumprir. Ali nós vamos poder perceber, amado, que a palavra de Deus, ela é algo que é resguardado pelo próprio caráter de Deus. Se Deus ele falou que algo vai acontecer na tua vida, descanse nele, porque isso vai vir à tona, porque isso vai se tornar realidade. Isso vai ser materializado, vai ser trazido à existência. Eu quero dizer para você com muita certeza que Deus ele não muda de forma alguma nos seus projetos, nos seus planos. Deus, ele não se arrepende. Ele jamais poderia se arrepender, pois a sua onisciência não permite que ele seja pego de surpresa e tenha que se arrepender. Gênesis capítulo 6, versículo 6, o livro de Moisés registra que Deus se arrependeu. Mas como assim, pastor? Deus se arrependeu? Então Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto, e de repente ele foi pego de surpresa, e aí ele teve que se arrepender daquilo que ele queria fazer, daquele projeto, daquilo que ele desenvolveu? Não. No original, a palavra arrependeu, dentro desse contexto de Gênesis 6,6, ela é o termo transliterado chamado haná. E aqui a palavra ela está direcionada ao significado entristecer. A ideia aqui do contexto de Gênesis 6,6, que está falando sobre ali o dilúvio, sobre aquele momento onde a raça humana estava
diante de uma iminência de uma destruição, naquele contexto de Noé, nós vamos observar Deus utilizando dessa expressão. Deus se arrependeu, mas no original a expressão é Haná, entristeceu. Querido, se Deus tivesse se arrependido do seu projeto, do seu plano, ele não seria Deus, pois ele teria sido pego de surpresa. Porque se ele se arrependeu, seria mudança. Porque arrependimento é mudança. A ideia no termo hebraico é metanoia, mudança de mente. E Deus não precisa disso. Deus, ele é imutável. Deus, ele é onisciente, ele tem todo o conhecimento. Ele é detentor daquilo que haverá de acontecer. Ele não vê dentro de um vislumbre. Ele não vê um futuro embaçado, como alguns do aspecto da teologia relacional chegam a afirmar. Deus, ele vê na sua totalidade. Deus, ele tem diante de si todas as coisas patentes aos seus olhos, como diz lá o autor aos Hebreus, no capítulo de número 12, no capítulo de número 4, versículo de número 13. Você pode olhar lá, Hebreus 4, 13. Todas as coisas estão patentes diante do Senhor. Esse Deus Todo-Poderoso, o qual Provérbios 15, verso 3, vai dizer-nos que os olhos do Senhor, ele contempla tanto os bons como os maus. Lá no Salmo de número 116, você vai poder observar, você vai perceber o Senhor dizendo que ainda não nos veio a palavra à boca e ele já conhece. Salmo 136, você vai poder contemplar a grandeza da sabedoria de Deus. E você vai perceber que esse Deus, ele não pode, jamais será pego de surpresa. Não há necessidade dele se arrepender. Por isso eu quero garantir a você, com base na Bíblia Sagrada, querido, que Deus, ele jamais terá frustrado os seus planos. Ele jamais terá os seus planos modificados, mudados, por conta de alguma situação que possa pegá-lo de surpresa. Um próximo destaque sobre a imutabilidade de Deus que eu gostaria de fazer para nossa edificação é que Deus, ele é imutável em suas promessas. Números 23, 19. Deus, ele não muda mediante as suas promessas. Ele permanece sólido. Ele permanece com a palavra garantida. Números 23, 19 vai nos dizer o seguinte: que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele prometeu, isso vai trazer à existência. Aquilo que fora prometido pelo Senhor haverá de acontecer. Mas aqui eu quero a sua atenção para destacar uma coisa muito importante. Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. Deus, ele não tem compromisso com que alguns homens, com que algumas mulheres que se levantam em seu nome, que profetizam em seu nome, têm apresentado por aí. E para isso eu quero chamar a sua atenção para a importância de buscar discernimento da parte do Senhor. É preciso buscarmos discernimento, queridos, para sabermos se algumas questões espirituais, de fato, elas são provenientes do homem, elas são provenientes do diabo, ou se realmente elas são provenientes de Deus. Precisamos ter essa sensibilidade à voz do Espírito Santo do Senhor. E isso só será possível, amado, através de uma dedicação à palavra de Deus. Isso só será possível através de um empenho, de um esmero ao estudo das Sagradas Escrituras. Se você não sabe ler, você ouve. Se você não consegue ver, você ouve. A comunicação do Evangelho, ela precisa entrar na sua vida. Você precisa ter acesso ao conhecimento da palavra de Deus, para poder ouvir a voz do Senhor, para poder ter discernimento, sensibilidade à voz do Senhor, para que você saiba de fato o que é promessa de Deus, para que você saiba o que é que vem de fato da parte de Deus. Porque aquilo que vem como promessa da parte de Deus, querido, é algo fantástico. É algo que nos traz uma paz de espírito. É algo que nos traz uma tranquilidade.
Quando Deus fala conosco e a sua palavra nos garante, ela carimba, ela aprova aquilo que o Senhor nos falou, o nosso coração ele descansa no Deus Todo-Poderoso. E aqui eu quero que você entenda que o tempo de Deus para as promessas que Ele faz a mim e a você pertence somente a Ele. O tempo de Deus não é o meu tempo, não é o seu tempo. O tempo de Deus ele não é o cronos para o homem, finito, limitado, baseado em milésimos, segundos, minutos, horas, dias, meses e anos. Amado, o tempo de Deus é o Kairos. O Kairos é o tempo de Deus. Ele não está de forma alguma dentro do contexto do nosso tempo. Com relação ao nosso tempo, Deus não age. Deus age dentro do tempo dele, do Kairos. No momento certo, na hora certa. Deus ele não age cedo demais, Deus não age tarde demais. Deus ele age no momento correto, no momento oportuno, no momento que ele escolheu para trazer à existência aquilo que ele me prometeu e aquilo que ele prometeu a você. Você pode ler a Bíblia e perceber essa história sobre promessas na vida de dois homens, Josué e Caleb. Você pode olhar para a vida, a exemplo de José lá no Egito. Você vai perceber o tempo de Deus para o cumprimento das promessas que Deus havia feito aos seus servos, aos seus filhos. Eu quero dizer para você, amado, que nós precisamos aprender a aguardar o tempo de Deus. Porque Deus ele não muda jamais. Se Ele prometeu algo a você, compreenda que a promessa de Deus ela não passa de forma alguma por variação, não há sombra de mudança alguma. Deus permanece firme, reto diante daquilo que Ele nos prometeu. Quinto e último destaque para nossa edificação. Deus é imutável em suas ameaças. Aqui eu quero destacar duas direções. Deus é imutável em suas ameaças, relacionando a Nínive e a mensagem que Jonas foi pregar ali naquela cidade, capital do Império Assírio. Jonas vai, mesmo sem querer. Você conhece todo o contexto da história e da trajetória do profeta menor. Sabe que ele fugiu para Tarsis, mas ali foi jogado no mar. E depois, dentro do contexto, um peixe vai, engole Jonas e vai jogar Jonas lá em Nínive. Porque, querido, entenda uma coisa. Quando Deus nos manda fazer uma coisa, é melhor obedecermos. Quando Deus te mandar fazer alguma coisa, é melhor obedecer. Ainda que isso possa parecer loucura, ainda que isso possa parecer insano, e para isso você precisa ter discernimento. Para isso você precisa ter sensibilidade, para entender a voz de Deus e saber se é Deus de fato quem está falando com você. Eu quero dizer para você, amado, que as ameaças de Deus, elas não mudam. Deus, ele deu uma palavra para o seu profeta e ele foi, mesmo sem querer, ele levou essa palavra. A palavra era uma palavra de juízo para o povo ninivita. Eles precisavam andar por um caminho que Deus estava apresentando, de arrependimento, de metanoia, de mudança. Ou vocês se arrependem, ou eu vou destruí-los. Ou vocês se arrependem, ou eu vou destruí-los. Queridos, parece que as pessoas hoje, elas esqueceram que o Deus que agia no passado é o mesmo Deus que age hoje. Os ninivitas, segundo a história, o relato bíblico, eles se arrependeram, houve mudança dentro daquele contexto ali. E Deus não mudou de forma alguma. Deus, ele age de forma condicionada à sua palavra. Se vocês se arrependerem, não virá juízo. Essa era a palavra. Se vocês se arrependerem, o juízo não virá, a condenação não virá. É isso. Deus ele não muda em momento algum, como alguns chegam a dizer aqui nessa passagem. A palavra de Deus ela é condicionada ao contexto. Se há mudança, se há arrependimento, não haverá condenação, não haverá destruição. O contrário seria verdade. Então o povo passa pelo arrependimento, passa pela mudança.
e o outro contexto é o nosso. Infelizmente as pessoas, elas brincam diante das ameaças de Deus, e a palavra de Deus, querido, ela tem ameaças sérias, de um Deus sério, de um Deus todo-poderoso, que é amor, mas que é justiça, que age com os seus atributos em uma concordância tão maravilhosa. Ele não separa atributo A ou B para poder agir em devidas situações. Ele age precisamente, definidamente, decisivamente, de uma forma só, usando os seus atributos em totalidade. E esse Deus que é amor, ele é justo. E esse Deus justo, ele tem apresentado diversas ameaças. As ameaças são essas: olha, ou vocês se arrependam dos seus pecados, ou vocês vão para o inferno. Ou vocês mudam de vida, ou vocês vão receber o salário do pecado, que é a morte. Não somente morte física, querido, mas morte espiritual. Deus, ele não muda de forma alguma. O mesmo Deus que disse para o povo: andem por aqui que as coisas vão ser benéficas para vocês. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus e obedecer, o Senhor teu Deus te ouvirá sobre todas as nações onde eu passar. Eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Tornou-se canção essa palavra lá no Deuteronômio. E o povo sempre foi alertado a colocar a palavra de Deus em prática, porque Deus, ele apresentava as suas ameaças: ou vocês ajeitam as suas vidas, ou vocês haverão de receber o devido pagamento. E hoje, querido, Deus, ele continua imutável diante das suas ameaças. Ele continua dizendo ao pecador: ou você muda de vida, ou você vai para o inferno. Ou você caminha pelo caminho correto, ou o caminho que você está caminhando vai levá-lo a uma morte espiritual. Eu quero dizer para você que o nosso Deus é maravilhoso, que o nosso Deus é um Deus soberano. Ele é fogo consumidor, como diz o autor aos Hebreus. E tem muita gente brincando com Deus. Tem muita gente achando que Deus, ele é comparado por alguns ao bom velhinho, lá no período de Natal, com aquela barba grande, branca, com aquele barrigão, né? Fazendo ho, ho, ho e brincando. Dando presentes ali para as crianças, para os adultos que vão até ele. Deus não é Papai Noel. Deus é juiz. Tiago, ele vai dizer que Deus é legislador e é juiz. E esse Deus que é juiz, ele designou o seu filho, o varão Jesus, como é relatado em Atos dos Apóstolos, que haverá de julgar todo aquele que não anda segundo a sua vontade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te faça olhar para a imutabilidade e o caráter desse Deus Todo-Poderoso, que é bom, esse Deus que derrama sobre nossas vidas bênçãos sem medidas e que quer o melhor para a nossa vida. Eu quero orar nesse momento por você, pedindo ao Senhor que nos abençoe, que nos guarde, nos livre de todo mal e nos ensine que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o abençoador, que Ele é o mais importante para as nossas vidas. Feche os seus olhos, por gentileza. Pai de amor e eterna bondade, eu louvo e exalto o Teu nome. Rendo graças a Ti, meu Pai, pelo Teu amor e Teu cuidado para com a nossa vida. Te peço que cada pessoa que ouve essa palavra possa compreender a Tua vontade e possa colocá-la em prática. Abençoa o Teu povo, Pai eterno, em nome de Jesus, assim eu oro. Amém e amém. Deus te abençoe, querido irmão, em o nome do Senhor Jesus. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Me
esvazio de mim.